Voltamos. Aí. Cara, esse negócio, eu só aviso nos últimos 20 segundos, então não dá nem tempo da gente se preparar que tá acabando o negócio aqui. Não, mas tranquilo. Eu achei, eu não sei para hora que você mexeu o telefone, achei que tinha mais um Fusca nessa garagem aí. Foi impressão minha. Tá. Deixa eu tirar de novo aqui. O único lugar que eu consegui colocar o suporte aqui para regular, para ficar com regulagem aqui, foi na ventarola do Fusca. Vamos ver aqui. Esse aqui é o outro, ó. Esse aqui é o dele. Esse é de passeio. Esse é de passeio. Esse aqui é do dia a dia aqui em Erechim. Então você gosta de Fusca mesmo, não? Ó, tem uma RD também ali. Aqui tem uma RD. Só coisa velha. Só coisa da NASA, isso sim, Tonho. Umas coisas diferentes, né? Mas tem quem gosta. Mas o Fusca, digamos, isso dá para dizer que é certeza que é uma veia lá do meu pai, né? Então, meu pai também sempre gostou muito de Fusca. Desde que eu nasci, e antes disso até, ele sempre teve. Então, me criei andando de Fusca, aprendi a dirigir. Meu pai nunca deixou de ter Fusca, até hoje anda. Não vou dizer todos os dias, mas não passa uma semana sem andar de Fusca. Então, é o carro do dia a dia dele até hoje. Então, tu acaba gostando, tu acaba desde sempre, né? Então, é o normal. Nós temos um visitante hoje escutando nós aqui, o Ângelo Gomes, aqui, que é daqui do Paraná, que tem um Fusca também, que já correu de Fusca também, alucinado de Fusca, ele também tem um Fusca azul também. Então ele ficou bem feliz com o teu Fusca azul aqui. Isso aí. Aqui tem bastante gente que gosta de Fusca também, viu? Tem muito. A gangue é grande. Agora, no ano passado, quem andou de Fusca foi aí do Rio Grande do Sul, foi o Leonardo Flores. Também tem o Fusca rápido também, né? Também, o Leonardo Flores, quando eu comecei a correr de Fusca, o pai dele corria. E o pai dele foi um dos que foi até o fim com os motores a ar, o Jorginho Flores lá. Então, na época, eu com o AP não conseguia andar na frente do Jorginho com motor a ar. O pessoal acha que é muita diferença, o motor a ar também é bom. Então, naquela época, se eu não me engano, era a categoria B, era motor a ar. Então, sendo B, podia ser AP e os a ar eram B. E o pai do Leonardo, do Passarinho, o Jorginho, foi campeão da B com o a ar. Né? Eu andava de AP e ficava atrás dele na época. Então, era bem... E depois disso, então, o Leonardo, Passarinho um pouco mais novo, mais ou menos junto, talvez um pouquinho depois, ou junto quando eu comecei... Não, eu comecei o meu Fusca antes, e depois que eu já estava andando, ele começou a montar, ele foi desenvolvendo e foi campeão com o Fusca também, mas depois que já tinha saído. Uhum. Quando eu estava andando, digamos, no último ano que eu andei, ele estava começando com o Fusca, estava desenvolvendo também no início. Então essa disputa não teve ainda, então, Já teve, na forma que não aconteceu, assim, direto, assim, depois, né? Então... Porque tem alguns fusqueiros. O próprio Marcelo Cordeiro lá tá arrumando dele, porque o objetivo dele é andar na frente do teu. Vamos lá! Assim, você é a vidraça agora, né? Essas coisas que é legal. Exatamente, acho muito legal. Acho que a disputa é muito bacana. Acho que é um incentivo para que todo mundo vá melhorando, né? O patamar que o teu carro atingiu, vocês conseguiram colocar o carro efetivamente. É muito bom, acho que é espetacular os tempos de prova, o que vira esse carro realmente é muito legal e acho que é um incentivo para todo mundo. Eu estou um segundo atrás de você ainda, Sala, mas eu vou buscar, vou melhorar aí, vamos ver se eu... Te prepara! Vamos ver, só não vai melhorar muito, né? Se ficar melhorando muito eu não consigo ultrapassar nunca, né? Mas isso que é o legal da coisa, esse Fusca do Marcelo foi o que serviu de inspiração para mim. Na época naquela época ele era muito rápido, muito, muito rápido mesmo. Ele andava
no Brasileiro de Endurance na época, ele foi campeão em cima de, acho que tinha, não me lembro se era um Vectra Turbo, né, lá de São Paulo, que na época era um Vectra novo, né? Era da equipe da Chevrolet, inclusive, acho que os caras tinham um patrocínio da Bardal, se não me engano, era uma equipe grande, assim, não era uma equipe pequena, não. Isso, era da Bardal, com apoio da Chevrolet, não sei como é que era. Eles tinham 2 carros, acho que o Vectra era turbo, não sei se era uma Courier, alguma coisa assim. Uma Montana, era um Vectra. Foi lá e ganhou dos caras. Não, o carro deles é muito forte, efetivamente muito forte. Acho que a gente está bem servido de Fuscas. E tendo a próxima etapa em Cascavel, você vai então. Aí que tá, eu tô preparado para ir em Curitiba. Eu nunca andei com o Fusca em Curitiba e eu tô bem ansiado para ver como é que ele funciona lá. Então, eu já corri uma corrida da Endurance lá em Curitiba e eu já peguei a mão, andei lá bastante horas, corrida de Endurance ainda bastante, né? Então, é um autódromo que eu já tenho na mão. Diferente de Cascavel, 2018, tenho certeza que eu não consegui acelerar tudo, né? Então, nós tivemos poucos treinos, tu estava lá, tu lembra? Quantos carros tinha aquela vez? Perto de 50, né? 40 E era difícil conseguir fazer uma volta, por ter muito... Na hora que abria o treino, todo mundo ia para a pista, né? Os carros mais rápidos acabam sendo muito mais difícil pegar uma volta, né? Eu não lembro se esse 2018 foi feito assim, mas no último ano foi separado o classificatório. Em 2018 também foi. Né? Para ter uma ideia, Chuli, eu consegui a minha melhor volta, não sei se foi 16, que eu tinha feito em todos os treinos, e para a tomada foi que veio 14. Então, com o carro todo igual. Que na tomada que eu consegui, quando separou, que eu consegui dar uma volta ou duas mais livre, né? Então, só que eu não depois do fim que eu fui começar a pegar a mão mais da pista. É uma pista que não é difícil de pegar a mão, Cascavel, né? Tu decora ela fácil, só que ela ali o bacião é complicado. Achar o limite. Então ali que não é questão de decorar, né? A pista decora fácil, só que o bacião é uma curva que eu nunca tinha visto nada igual, não conheço nada igual. É uma curva que realmente você quando você acerta, você errou ainda, sabe? Essa que é a impressão que dá. Tipo, você acertou, mas não dá para ser. E tem N formas de fazer, não tem uma receita para fazer aquilo ali. A gente vê os vídeos do pessoal fazendo para ver o que a gente consegue aprender alguma coisa, mas não sei, tem muita diferença ali, muita gente fazer. Então e ali dá diferença de tempo, ali tu vê, ali fica meio segundo fácil ali, né? Sim, fica mesmo. Eu tô ansioso agora para ver Curitiba, vamos ver, tem aquela etapa que é uma pista que eu acho que o Fusca vai se dar bem, né? Então, o que o Fusca é bom lá de Curitiba? Aquele S de alta, é onde ele deve ir bem, né? O próprio fim de reta, lá aquele S, entrada daquela retinha oposta, ele vai dar bem, e a entrada de reta, que as curvas mais rápidas assim, ele vai muito bem. O S de alta em Curitiba, eu acho que é desafiador. A segunda perna dele dá meio medo, assim, vamos dizer assim. Só que eu acho que a saída do Pinheirinho em Curitiba, eu também em Curitiba nunca andei muito, sabe? Por incrível que pareça, andei mais Cascavel que Curitiba. Mas a saída do Pinheirinho também é clica também, sabe? É difícil acertar aquela curva ali. Também tenho a impressão que ali é um ponto bem crítico de Curitiba. Mas concordo, deve ir muito rápido. O Pinheirinho, né? Como é que é? O Pinheirinho ali é o ponto mais lento do autódromo, eu acho, né? Exatamente. E se tu errou ali, matou, é uma curva que tu faz em 2 vezes, né? Então tu começa a dobrar e depois dobra de novo, né? Exato. E ali é engraçado, parece que quando você não sabe o autódromo, você nunca andou, você vem ela, faz ela direitinho. Depois que você começa a prender o autódromo, você perde ela. Depois tem que buscar de novo. Eu estou nessa fase que eu perdi ela. Eu fazia direitinho a curva, depois perdi, não consigo mais fazer, agora tem que ver se eu consigo fazer de novo. A vantagem do Pinheirinho, digamos, a facilidade é que ele é mais lento. Então a curva não te dá medo, né? Não exato. É diferente do Bacião. O Bacião tu vai com medo. É verdade. Você vai na coragem mesmo, né? Isso, uma coisa também interessante do Fusca, lá do Bacião, que eu olhando lá
na telemetria, ali no log, né? E o que o meu Fusca é diferente de todos os carros. O ponto mais rápido do Fusca é lá na entrada do bacião. A velocidade é mais rápida que na reta comprida lá, né? Antes da curva zero. E a maioria dos carros não acontece isso, né? Porque eu também sou mais rápido na outra reta. Mas provavelmente você está fazendo muito bem aquela curva da entrada da reta, né? Provavelmente é ali que faz conseguir chegar rápido na entrada do bacião. Porque a reta é curta do bacião, então você tem que entrar bem ou entrando ou saindo bem, né? Provavelmente saindo melhor isso aí. Isso é legal. O pessoal da tua equipe está reclamando que você não falou nada da equipe aqui, diz que você vai ficar sem janta na próxima vez. Tá. Isso é outra coisa legal aqui de falar. A equipe é grande, cara. Eu não sei se tem Stock Car com mais componente que a nossa equipe aqui. A equipe, o que dá para dizer? Estou vendo que tem uns passando, eu não consigo ler os comentários aí. Onde começou a equipe? Então, quando eu comprei o primeiro Fusca lá, né? Eu era estudava engenharia. Então, naquela época lá, os primeiros, que eram meus colegas de aula, né? O Luiz Gustavo e o Rafael Grilo Dorice, né? Que era a equipe. Então, nós ia final de semana, andava, chegava, na outra semana desmontava toda a corrida nós abria motor, fazia uma corrida e desmontava. Na época nós tinha lá o laboratório da universidade, que era um espaço bom, sendo dentro da universidade, intervalo entre uma aula e outra, nós podíamos ir lá e fazer isso, né? Podia ficar durante a noite, ficamos várias noites lá. Então, dá para dizer que aproveitamos bem aqueles 2 anos que eu tive lá, sabe? Passamos o motor no dinamômetro alguma vez, então se aproveitou. E lá começou a equipe. Depois tiveram vários colegas aí que eram colegas de engenharia que acompanhavam, né? Todos se formaram, foi um para cada lado. Hoje tem gente que mora em Canoas, tem gente que mora em Caxias, tem gente que mora em Santa Maria ainda, vários. Então, e uma coisa que é legal, bem interessante. Vai ter corrida, vamos supor, pegar a própria Cascavel, a Gold Classic que teve em Cascavel, né? Um colega de Caxias, né, combinou de ir lá passear Paraguai, lá fazer um turismo, e estava lá, me ajudou, né? O Luiz Gustavo foi lá e é a equipe, né? Certo. O Fabiano também. Também a maioria não sabe falar um pouco aqui, mas eu sou professor, né? Então, eu sou professor do Instituto Federal aqui, professor do curso de Técnica em Mecânica e Engenharia Mecânica, e também tem alunos que gostam disso que eu gosto, né? Certo. Ainda bem, né? Ainda bem que tem a juventude olhando para isso, viu? Isso, ainda tem, não é tanto como era, acho que está diminuindo, mas ainda tem bastante, né? E aí que está, essa gurizada, eu vi o Fabiano aí também, né? Meu braço direito aqui também foi aluno aqui, hoje está formado, engenheiro, mas ainda trabalha aqui em Erechim, também me ajuda bastante. Então isso facilita, porque assim, ó, a equipe aqui, isso é uma regra da equipe, né? É tudo feito em casa mesmo, né? Então, se tu pegar, se tu olhar o Fusca aí, desde motor, câmbio, pintura, tudo, né? Então, não tem nada que a gente faz fora. A gente faz tudo em casa. Tem o câmbio que, às vezes, quem revisa para mim, as últimas vezes tem um amigo em Porto Alegre também, correndo a Copa do Fusca, que tem feito para mim, né? Mas a lógica da coisa é fazer tudo em casa. O hobby não é a corrida, sabe? É o todo. Então, não tenho vontade, pouca vontade, de alugar um carro e ir lá correr. Cara, gosto, mas o preparar, o mexer, né? Depois eu posso mostrar, tem motor desmontado que a gente fica sempre ajeitando. Isso é coisa que eu gosto, né? Então, montei um lugar aqui em casa que eu tenho um espaço que eu consigo fazer isso. E esse é o meu lazer, né? Sem dúvida. Como é que é tudo? Eu acho que nisso a gente é bem parecido, porque nós também fazemos tudo em casa, motor, caixa, amortecedor, tudo feito em casa, basicamente. Uma, porque a gente gosta de fazer, primeiro ponto que a gente gosta de fazer, e 2, porque é o jeito de fazer, porque se você for pagar para fazer cada peça do carro também, a gente não tem condição de colocar o carro no grid também. Então, a gente vai batendo cabeça, uma hora certa, outra hora erra, faz parte
do aprendizado. Mas é legal você ver um negócio que você fez chegar no nível que chegou, né? Eu acho que dá um prazer muito grande você dizer assim, pô, esse Fusca fui eu que montei com a minha equipe aqui, a gente montou em casa e tá aí, hoje é o Fusca da NASA, né? Até falo pro pessoal, às vezes ele fala, virou isso aí, mas é porque o Fusca é muito bom. Eu falei, vai, isso é um baita elogio para mim, né? Porque... Sem dúvida, né? Isso que motiva mais. Cara, porque nessas entrevistas que eu tenho feito, para mim a estrela é sempre o preparador e quem criou o carro, né? Mas o piloto, sem dúvida nenhuma, ele é o segundo mais barato que tem no carro de corrida, é o piloto, né? Se põe um bom piloto lá, ele vira um segundo facinho no carro, né? Isso aí. Mas é isso para completar da equipe, então, sempre tive esse apoio desses amigos que gostam como é que é, da mesma cachaça, né? Tem gente que gosta de pescaria, tem gente que gosta de rodeio, tem gente que gosta de, né? E quem gosta dessa coisa de automobilismo é difícil explicar, né? Tu vai lá passar um final de semana inteiro, às vezes frio, chuva, sem dormir, mas é aquilo que o cara gosta, né? Eu digo assim, é muito parecido com a pescaria. Eu acho que nós somos muito parecido, porque a gente sai cedo de casa, leva um monte de coisa que não vai usar. Você leva um monte de peça. Eu sempre digo que eu levo as peças para não precisar. Porque você só precisa daquilo que você não levou. Aquilo que está lá na caixa nunca quebra. Você pôs um negócio na caixa, nunca mais quebra. E depois ainda volta, às vezes volta sem peixe, né? Então, às vezes volta sem troféu. Mas não volta sem história, né, Antônio? Sempre tem uma história para contar, né? História tem muita. Isso E o bom é responder para quem não conhece, né? O cara pergunta, quanto que ganha? Para quem não entende, quem não conhece, ele acha que o cara faz isso para ganhar, né? Na verdade, só gasta, bastante. O cara nem sabe quanto gasta, o cara parou de fazer a conta, porque não vale a pena fazer a conta quanto gasta. Quanto ganha, a gente ganha no máximo um elogio, é o que a gente ganha. É bem por aí, mas é uma coisa que é muito legal. Sei lá, eu estou vendo o pessoal passar aqui na live, vários conhecidos aí que aparecem, eu vejo aqui, e muitos amigos de corrida, né? Que vem, isso é outra coisa interessante. Inicialmente, quando eu comecei a correr, eu morava em Santa Maria. Então, Santa Maria é 300 quilômetros de Porto Alegre, da região metropolitana aqui de Tarumã, né? Uhum. E agora eu estou morando em Erechim, que é 400. Então, é muito longe, né? Então, esse pessoal que a gente conhece de corrida e amigos de verdade das corridas acabam não conhecendo a vida pessoal, né? Tu não tem, porque é só de final de semana. Uhum. Então, é legal esse negócio da live para ver realmente, né? Para ficar conhecendo isso aí também, né? Então, é bem legal essa iniciativa, essas coisas. Esse dia eu estava olhando a do Almir Donato. Uhum. Também sabia muitas histórias dele do pessoal contar aqui, né? Então, aqui por ser longe de São Paulo é um mito, na verdade, lá do cara lá, e ele contando a história foi muito interessante. Né? Sim. Eu também, o Almir é um cara que é super famoso, mas que eu nunca tinha visto ele. Você tem a ideia do Almir, por exemplo, que é um senhor de idade. O cara é novão, então desmistificou bastante coisa, assim, né? E dá para ver que ele gosta da mesma cachaça que nós, né? Se empolga, gosta daquilo, gosta de falar. Exatamente, cara, e de novo, eu acho que tem uma ideia também bem parecida, né? Da questão de performance, de fazer um carro que é rápido, com recursos limitados também, que é uma coisa bem brasileira, eu acho, sabe? Que fazer automobilismo no Brasil tem que ter sempre o custo sob controle, porque senão eu já vi muita gente no automobilismo gastar uma grana num ano só, e daí o cara nunca mais volta a correr. Ou o cara vai se controlando e tem uma carreira mais longa no automobilismo. Então, eu acho que tem que ser mais ou menos nesse caminho aí, porque senão a gente vai ficar sem a cachaça depois, né, Antônio? E aí que tá, né? Quem estava falando das categorias, essas monomarcas, marcas, Copa Fusca, né? Vocês chamam de. Não é Speed, é Fusca Cup? A gente chama na Gold Classic é Gold Speed, né? Sim, mas no Paraná. Tô em Londrina, como é que chama?
Speed Fusca acho que é em São Paulo. E aqui é. Putz, eu não lembro como é que é agora. Todas as derivadas antigas, Speed 1600 que tinha em todo o estado, né? Exato. Então, mas o que quer dizer? Essas categorias monomarcas, o dinheiro acaba tendo limite, né? Então, tu não pode inventar pneu diferente, o freio é igual, o motor é igual, então acaba segurando. Agora, nessas categorias que tu não tem limite, é muito comum isso que tu falou. O pessoal vai, bota dinheiro e vê que não adianta e desgosta da coisa. Exato. Mas mesmo na categoria monomarca, cara, eu já vi muita coisa assim, o cara quando começa a disputar campeonato, assim, o cara sempre tem o carrinho dele lá, andando direitinho e tal, daí o cara começa a disputar o campeonato, e o cara já manda vir um motor de não sei quem, já paga uma nota pro motor, já pega, aluga o câmbio de nem sei quem, e cara, veja, de novo, no monomarca, não tem muita coisa para fazer de motor. O motor tem um regulamento, se o cara fez de acordo com o regulamento, não vai tirar um motor por outro, você não vai vir 2 segundos no motor, não vai. E o cara gasta aqui, gasta lá, e chega no final do ano, o cara, em geral nem é campeão, porque às vezes o carro até anda para trás do que ele tinha, e gastou uma grana desnecessária. Tem muito disso também. Acontece bastante. Agora, isso é uma coisa que eu consigo ver na nossa Classic aqui no Rio Grande do Sul, que é um ponto... eu gosto muito da turma ali. Que esse espírito de estar lá para brincar, se divertir, é o que predomina. Né? Então, é bastante unida, o pessoal... todo mundo sabe que aquilo ali é hobby, está ali para brincar. Né? O ganhar por ganhar, claro que todo mundo quer ganhar, sai de casa para ganhar, isso é normal, mas tu quer ganhar se tu ganhar de alguém, se tu tiver competição, se tiver... Né? Então, não tem por que esconder nada, né? O pessoal se ajuda, isso é legal. O ambiente aqui é muito legal. Né? E o ambiente é uma coisa muito importante no automobilismo, né? Porque quando tu vai no final de semana de corrida, tu fica muito mais tempo fora do carro do que dentro. E se tu divertir nesse tempo que tu está interagindo com os outros amigos, companheiro, concorrente, que for, é o que faz um final de semana ser legal também. Né? Sem dúvida. Eu achei muito legal que você comentou no começo da nossa conversa, e eu também sou partidário dessa questão. Eu, cada vez que vou no autódromo, eu vou lá para brigar com o meu tempo antigo. Eu quero fazer melhor do que eu fiz. É o meu parâmetro. Porque, cara, você de novo, você competir com o cara, às vezes está com o carro um pouco melhor, um pouco pior. Tudo bem, claro que você quer ganhar do cara, não tem dúvida que você quer ganhar. Mas você não tem aquela referência. Agora, quando você bate o teu melhor tempo, você sabe, bom, eu melhorei, eu hoje estou melhor do que eu estava na corrida passada. E eu acho que essa, pelo menos, eu vejo muitas pessoas na Clássicos com essa filosofia de estar melhorando a briga é comigo, né? Cada um, claro que dentro do autódromo a gente quer ganhar, a gente quer chegar na frente, a disputa eu acho super legal. Quantas vezes você não chega na frente do cara que está com um carro melhor que você, ou virando melhor que você, ou o contrário acontece, mas eu acho que essa disputa de você chegar lá e dizer, não, eu melhorei, eu acho que é a evolução que você tratou no começo. Eu acho eu acho que é o que move a gente na Clássicos aí. Eu também. O principal parâmetro é isso. Eu posso ter ido andar um dia lá e virou um tempo bom, eu saio feliz. Se eu volto e quebrou, eu saio feliz, vem para casa feliz e tentar arrumar. Agora, se outro dia lá o carro deu para trás e eu ganhar porque os outros quebraram, vou ficar triste. Vou vir triste com a vitória, mas triste. Claro, coisa não funcionou como eu queria. O que aconteceu que eu regredi, né? É isso aí. O principal, no meu caso, que gosto de mexer, gosto de tentar acertar a coisa, é isso, né? É o que motiva mais, né? Show de bola. Tonho, eu acho que podemos encerrar por hoje. Eu quero agradecer a tua participação. Acho que foi uma conversa super legal. Eu fiquei super feliz de conhecer o Fusca. Eu já tinha visto na pista, mas não tinha visto os detalhes. Queria agradecer por você ter aberto a oficina, o carro para nós, mostrado para nós os segredos aí. Acho que quem tem o Fusquinha com certeza aprendeu alguma coisa hoje aqui. E, cara, é um prazer estar falando com uma lenda que nem você aí para nós. Uma lenda mesmo. Muito, muito obrigado pela presença, pela conversa. E espero que assim que passar esse coronavírus, a gente possa se reunir novamente no autódromo e conversar ao vivo novamente. Tá, não, o que é isso? Obrigado pelo lenda aí, né? Isso não é assim, mas
E também falar, né, esse negócio de internet, de grupo, WhatsApp, essas lives, aí acaba aproximando nós. Então, muita gente, às vezes, que a gente não... Até nem sabe quem era. Muitas vezes o pessoal conhece, já sabia falar, chega no autódromo, eu nunca vi tua cara, nem sei que é tu, que é o cara que fala lá. Então, nós estamos num grupo lá do WhatsApp que trata de regulamento, várias vezes falava contigo lá, mas não sabia tua cara. Né? Então, essas coisas aproximam. E também, se algum dia tiver alguém que quiser em alguma corrida chegar, todo mundo convidado, de porta aberta, o bloco sempre para ir conhecer, para tirar dúvida, para trocar ideia. Isso aí também estamos sempre disponível e feliz em ficar aparecer na live. Tem uma que quer aparecer na live. Ó. Que apareça, veja. Olha aqui, ó, quem tá. Ó. Boa noite. Tá se vendo? Dá tchau lá pro tio. Essa aqui é minha ajudante aqui da oficina. Tu ajuda o pai? Sim. Conta pro tio o que tu fez no Fuca hoje. Ajudei meu pai a limpar. Tá certo. Ajudou o pai a limpar o Fusca para aparecer na live, né? O meu, de vez em quando, eu faço fazer um polimento, passar um pano no carro, mas estão produzindo pouco. Eu acho que precisa dar uma melhorada neles ali. Não está rendendo tanto. Mas tá, joia. Obrigado, Tá. viu, Júlio? Obrigado por lembrar e um abraço para todo mundo. Muito obrigado, foi um prazer. Até mais. Valeu. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.